Olá pessoal, Cassandra do canal Soberano Veritas. Eu estava revisando um pouquinho mais de notícias hoje e eu vi, então que essa semana, eu acho que foi essa semana, que o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança fez uma visita à sede do PL Nacional em Brasília para apresentar o presidente Valdemar Costa Neto, o presidente de honra do PL Jair Bolsonaro, e o secretário Braga Neto com exemplares do livro A Libertadora, uma Constituição para o Brasil. O livro é da autoria do Luiz Felipe, que é descendente da família imperial. É uma proposta que faz uma revisão completa do Estado brasileiro e tem o objetivo de mostrar os caminhos para recuperar as liberdades individuais e assim dar esperança à população brasileira de que há uma possibilidade para que tenhamos um país cada vez mais desenvolvido. Em primeiro, eu não sou monarquista, tá? Nem sou da direita, nem sou da esquerda. Eu não tenho pensamento formado sobre isso, me entenda? Em primeiro, por quê? Porque nos últimos anos nós fomos tão enganados quanto ao que é direita e a esquerda, o que era a monarquia, fomos falado que os portugueses tinham levado o nosso ouro. Então fomos contado um bando de balelas que quando nós pesquisamos essa semana através do Timeline, essa semana não, já vimos pesquisando há 9 semanas sobre o Timeline e a história verdadeira do Brasil, nós nos demos de conta que, na verdade, os portugueses, eles acabaram ficando com a culpa, mas os verdadeiros ladrões, eles não são nada menos do que a maioria dos europeus, estamos falando, de Alemanha, da Holanda, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Estados Unidos mais que tudo, tá? E eu estava vendo a trajetória de Dom Pedro e o filho e me deu assim uma náusea do que foi feito com eles. Mas uma náusea tão grande, sabe? E eu digo assim, como as pessoas com a sede e fome pelo poder, elas conseguem fazer as coisas mais abomináveis. E isso, nós acabamos sendo dado uma história totalmente diferente da monarquia. Não tenho paixão por monarquia, tá? Mas eu acho que nós também não devemos sobrejulgar o que aconteceu. Como todos os grupos de igreja, como futebol, como política, há sempre os anarquistas, aqueles que defendem cegamente esses grupos sem ter uma pitada de conhecimento, nem pesquisar, nem estudar. Então, isso eu descarto de lado, tá? Quando eu fui agora pesquisar o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eu vi que ele nasceu em 13 de janeiro, vi que ele tem sido um político ativista e empresário brasileiro, vi também a descendência dele, e eu fui atrás de esse projeto que ele está encarregue. Achei bacana, porque ele fala que as constituições, elas demarcaram a última etapa de transição de uma sociedade orgânica, natural, tá? Para uma sociedade institucionalizada. Eu já falei isso várias vezes, as corporações, tá? Que em contexto de nação-estado. Então, nós já entendemos isso, tá? Pensadores políticos como Thomas Jefferson, eu não gosto de Jefferson, porque Jefferson foi um duplo agente. Ele trouxe uma ideia que acabou criando o Danton, o Robespierre e outros, e acatou na Revolução Francesa matando pessoas inocentes. Então, Thomas Jefferson para mim não tem nenhum valor, tá? Quando eu olho Thomas Jefferson, eu descarto imediatamente. Já estudei Jefferson, vários pensadores franceses, mas esse aí, para mim, franceses não, porque Thomas Jefferson era americano. Então, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais Jefferson a fundo, eu me dei conta que
umas coisas bem duplas nesse sentido. E então, pensadores políticos como Thomas Jefferson, aqui fala o Louis Philippe, e Oswald Spengler, inferem que o distanciamento entre o cidadão e quem o governa é coroado por leis escritas. Absolutamente, ele falou tudo aqui. E por uma Constituição. Na visão deles, uma sociedade orgânica consciente dos seus mitos e valores fundamentais, de sua cultura e missão, não necessita de uma Constituição escrita. Absolutamente, porque para eles uma Constituição baseada nos fatos da lei natural e na soberania não entraria na equação. O Brasil está mais uma vez no momento em que sua Constituição de Estado Social deixou de ser relevante à população e é usada pela tirania de governantes e burocratas. Sim, porque praticamente a Constituição ela foi mudada, incluso em 1988, para satisfazer as leis da corporação e dos bancos, entende? A notícia que eu postei da semana passada, que eu falei até numa mini live, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, que ela estava aqui bem na minha frente, mas agora não está. Onde o subsolo e as minas, aqui está ela. Um dos maiores pontos da Constituição de 88 é que pela primeira vez uma Constituição brasileira incluirá entre os bens da União os recursos minerais do subsolo. A União é a pessoa jurídica do direito público, representante da esfera federal no âmbito interno e da República Federal do Brasil no âmbito externo. Então, isso falou tudo aí, tá? Então, o que acontece quando nós vemos isso, incluso quando nós começamos a pesquisar a Constituição, essa de 1988 e a de 1890, nos demos de conta do que os salafrários fizeram com a Constituição original que defendia os direitos naturais dos soberanos e da soberania, tá? Então, ele continua aqui. A libertadora nasceu do desejo de abandonarmos um modelo de Estado social, atacando a concentração do poder do executivo, o centralismo de Brasília e a falta de mecanismo de soberania popular para darmos um grande salto na organização do nosso Estado. E isso só ocorrerá com uma revisão mais simples, mais segura, um país livre desde a sua Constituição. O que eu falo sobre a reescrita da nossa Constituição? E para isso eu gostaria de citar São Tomás de Aquino. O homem conhece a lei natural enquanto ser racional. Essa lei é a soma das obrigações reconhecidas pela razão como sendo conformes à natureza. Surge com mais do que um dever de autoconservação e conservação da humanidade. Vai a uma inclinação de conhecer a verdade e o fim último de todas as coisas. Essas leis são ordens proclamadas pela coletividade ou por quem tem responsabilidade pela comunidade, tendo em vista o bem comum e a conservação real da humanidade. Então, vou deixar com vocês o vídeo que se chama A Libertadora. Me avisem e o que vocês acharam. Comentem comigo e gostaria de saber a vossa opinião, de verdade, tá? Um beijinho a todos e vou ver se... Eu ia fazer uma mini live hoje à noite, mas como nós temos a live amanhã, Conhecimento Sem Medo e Sem Dúvidas, que vai abordar, eu e Lorela vamos abordar tudo que haja sobre lei natural, soberania, assim, e falar um pouquinho da Constituição e do papel de muita gente que passou por essa Constituição desde 1890, tá bom? Um beijo. O desafio da nossa geração será a reconquista da nossa liberdade. Cresce o risco de totalitarismo em países da América do Sul. Lideranças socialistas,
com planos totalitários liderados por Cuba, Venezuela, o Foro de São Paulo, ajudam socialistas de toda a região a voltar ao poder. Desestabilizam os países que ainda não estão alinhados com a agenda deles. E o Brasil está vulnerável à ação dessas personalidades. Censura, prisões arbitrárias, fraude eleitoral, corrupção, são todos mecanismos do mesmo processo político. O narcotráfico também é um mecanismo e cresce e corrompe políticos, juízes e partidos em paralelo à ação dessas ações políticas mais visíveis. Alguns países da região já sucumbiram e alguns estados do Brasil também já sucumbiram. Querem destruir toda a armação que existe em torno de um estado, de um país independente. Querem destruir aquilo que faz a argamassa e a junção de todas as famílias brasileiras dentro de um contexto nacional. Querem destruir as próprias famílias brasileiras. E, em contraposição, querem destruir toda a sociedade e criar uma massa de pessoas que não pensam por conta própria e que somente agem, reagem e são comandadas. Querem destruir também a nossa história. Grandes oligarquias econômicas internacionais agem também abertamente no nosso país. Há líderes mundiais dissimulados que fingem que isto tudo não está acontecendo, que isto tudo é teoria da conspiração. Eles são meros abre-alas, porteiros desinformados que não sabem que estão permitindo que os destruidores de seu patrimônio, da sua casa, estão entrando. Eles abrem alas para o domínio totalitário na região. Uma ditadura velada para o controle total do nosso país, da nossa sociedade, está em curso. Sim, estamos em risco de totalitarismo. Elegemos representantes que os defendem desse mal. No entanto, são temporários. E o jogo contrário a toda essa armação é um jogo de mais longo prazo, é um jogo mais permanente. Precisamos de proteção permanente. A atual Constituição de 1988 não nos protege contra o risco de totalitarismo. Somente uma nova Constituição. No sistema atual, basta uma eleição para elegermos o pesadelo mais uma vez. E todo o mal será reconstruído se não prestarmos atenção. Sempre correremos o risco de ser dominados. Até quando? O Brasil foi fundado para ser independente e para que o brasileiro possa viver em liberdade. Existe vacina contra o risco de ditaduras? Olá, amigos. Querendo saber mais sobre a Constituição A Libertadora? Acesse o nosso website e também nossos grupos de comunicação para sempre estar atualizado às evoluções desse tema. Muito obrigado pelo seu apoio. Então, concordo, mas sabendo que a Constituição hoje de 88 está sendo revisada, está sendo corrigida, antes dela ser aprovada e antes dela ser remetida, ela precisa ter uma revisão do povo, de pessoas específicas que vão estar revisando essa Constituição e não tem aval político ou de qualquer entidade que possa nublar a decisão final deles. Ela precisa ser uma Constituição, não como a de 1988, que tirou todos os nossos direitos. Na verdade, já tinha sido tirado desde 1890, mas uma Constituição que vai preservar os direitos soberanos de cada um, que vai respeitar esses direitos, entende? E não só, mas que vai fazer com que as pessoas estudem essa Constituição e consigam entender qual é o nosso papel dentro dessa nossa soberania. Uma Constituição justa, com os devidos mecanismos que possam defender e que devem defender a soberania do Brasil e cada soberano brasileiro que está dentro do território brasileiro, me entenda? Então, isso é o que eu chamaria de Constituição soberana. Só tem. Constituição é soberana, é soberania.